Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Boa noite. Boa noite, Nivanda. Boa noite, Boa noite, bem-vindo. Dan Santos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Como vão? quarta-feira. Vamos lá. Quarta-feira, dia 4 de novembro, 20 horas. Como estão vocês nesse dia um pouco friozinho em São Paulo? Pelo menos em algumas partes está um pouco friozinho. É. E dando continuidade a esse delicioso projeto nosso, Brindando com Histórias, onde nós, do Florescendo Ser, trazemos um momento especial de acolhimento, de relaxamento, de sensibilidade nessa louca vida louca, compartilhando histórias, brindando a vida com histórias, brindar no desejo assim de festejar, comemorar, celebrar, saúde. Saúde. E hoje, para o nosso quinto programa, vamos falar sobre um tema muito especial: a educação. Escolhemos não falar da educação formal, que também é fundamental e maravilhosa, mas trouxemos o instigante universo da educação não formal, que tem como base o brincar, as atividades culturais e esportivas. Com vocês, a nossa linda convidada de hoje, Gabriela de Albuquerque. Oi, Gabi! Tudo bom, gente? Como vocês Tudo Oi, estão? ótimo. Gabi, Oi, muito Gabi. Muito bem-vinda. obrigada. É um prazer enorme estar aqui. É muito gostoso estar aqui. Que Que delícia. bom. Gente, mas nós temos que lembrar para vocês que a Gabi é cantora, compositora, educadora física, cuidadora integrativa e trabalha no programa Curumim do Sesc Belenzinho, com educação não formal. Gente, o programa Curumim, para a gente situar um pouquinho vocês, né, Gabi, apresentar, com mais de 25 anos de existência, o Curumim é um programa de educação não formal do SESC em São Paulo. É direcionado para crianças de 7 a 12 anos, que através de encontros semanais busca contribuir para o desenvolvimento de autonomia, afetividade, cooperação, senso crítico, cidadania, respeito pelo próximo. E eu devo confessar para vocês que eu sou tão fã do Curumim, sabe por quê? Porque eu também já trabalhei como instrutora desse lindo programa, né, Gabi? Ah, que Agora, delícia. finalmente, a gente consegue ser chamado educador, mas na sua época era instrutora ainda, né? É Mas verdade. Na minha época ainda era instrutora, isso mesmo. foi quem abriu as portas para eu poder entrar no SESC, né? Foi a sua presença no Curumim. E aí, quem diria? Acho que todos nós diríamos, né? O que você faz que eu não vou indo atrás também? Nascer assim, fomos assim, a vida É é isso essa, a aí. gente aceita. Muito bem, Vamos dando boa. muito Deixa eu bem. só dar boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, Dan. Claro, 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 Temos lógico. aqui, ó, o Gustavo Luciano. Boa noite, Gustavo. Boa Tudo bom? Ele está noite. Noite, fazendo um brinde, Gustavo. então vamos todos nós aqui, ó. Um Um brinde. brinde a todos nessa noite. Como é que vão vocês? Temos aqui também, olha, Nereide Aparecida dos Santos, a Neira dando boa noite também, queridos. A Renata de Albuquerque, boa noite. Gabi Santos, boa noite. Edupan, canta muito, excelente performance. Ah, já tem pessoal fazendo, rasgando cedo aí, ó. Sabrina Caires está aqui também, Ê, mandando um Sabrina linda. coraçãozinho. É que eles mandam pelo Facebook, eu vejo aqui no celular. É um coraçãozinho, mas aqui ele não consegue ler. Mas, enfim, Identificar. é um pessoal que já está acompanhando a gente nesse nosso brindando dessa quarta-feira. Que bacana, que bacana. Gabi, fala um pouquinho para a gente sobre essa proposta de educação não formal. Então, é um projeto que eu gosto muito, né? A gente estava conversando ainda um pouco agora nos bastidores, e acho que até a sua apresentação falou um pouco de que a gente não vai tratar da educação formal, que é a educação da escola, né? Mas essa educação não formal, que é o projeto que não tem uma obrigatoriedade com conteúdo,
né? Ele não tem essa obrigação conteudista, nem na forma, nem nas matérias, enfim. Eu acho que é um processo educacional que vai abranger muito o indivíduo, né? E como ele pode se colocar na sociedade. Então, a gente pode pensar muito que a educação não formal é uma educação que tem um enfoque na formação cidadã, né? A luz principal é a luz na formação cidadã. E aí tem vários formatos, né? Tem gente que trabalha com arte e educação, tem gente que trabalha com música, tem gente que trabalha... No meu caso, a gente trabalha com tudo, né? Mas é uma educação que acho que o grande diferencial é o foco principal. Quando você está na escola, você tem o processo educacional que vai envolver a alfabetização, que vai envolver o conhecimento das matérias, né? Quando você está na educação não formal, eu acho que o trabalho é mais voltado para a relação. Eu tenho a sensação de que o trabalho é mais voltado para a relação. Então, como você se relaciona com o outro, com o ambiente, com os seus lugares de curiosidade, como você se relaciona com as suas curiosidades. Então, eu acho que tem que estar muito ligado a isso, assim. Que bacana isso. Agora, diz uma coisa, assim, vocês lá no SESC, como é que vocês estão trabalhando nesses tempos de pandemia, né? Como é que vocês estão atendendo as crianças? Quantas crianças vocês atendem? Estão atendendo agora? Quantas crianças vocês atendiam antes? Eu não sei. Explica para a gente como é que está essa dinâmica no SESC agora, se já voltou, se não voltou, se tem uma previsão, como é que é? Muita mudança, né? A pandemia pegou a gente literalmente de calça na mão. E quando antes da pandemia, a gente trabalhava no SESC que eu tô, que é o SESC Belenzinho, que isso acho que também é uma coisa que é interessante de falar. Cada unidade do SESC tem a sua particularidade, né? Então, o programa Curumim é o programa que trabalha com criança de 7 a 12, a gente também tem o programa de adolescente, que é o programa infanto-juvenil, que trabalha com adolescente de 13 a 17. Cada unidade tem a sua especificidade, então tem unidade que trabalha encontrando as crianças todos os dias da semana, tem unidade que trabalha encontrando 2 vezes por semana. Então, no Belenzinho, a gente se encontrava 2 vezes por semana, com uma turma de, em média, 50 crianças de manhã e mais 50 crianças à tarde. Então, a gente atendia uma média de 200 crianças por semana, né? São sempre as mesmas crianças ao longo do ano. É um programa de processo, não é um programa pontual. Então, são 200 crianças na semana, mas não são 800 no mês. São só as mesmas 200, né? Já tá bom, né? Porque é o que a gente fala. Quando a gente está na educação não formal, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou falar disso um pouco. Quando a gente está na educação não formal, a gente não pode considerar que a gente está se relacionando só com a criança. Porque a criança, ela não é, nenhum de nós é só nós. Todos nós carregamos metade mãe e metade pai. E a gente tem a relação com as famílias. E se as crianças, por acaso, são crianças de abrigo, que não têm o pai e a mãe presentes, ou crianças que, por alguma razão, o pai e a mãe já não estão mais nesse planeta, a gente está se relacionando com a energia dessa ancestralidade. A gente tem que se relacionar com as pessoas que são responsáveis por essa criança. Então, às vezes, a criança mora na casa do avô, então é 200, mas não é. A cada semana é 1.800 que a gente está lidando. Com mais 2 para cada, pelo menos. No mínimo. Fora os irmãos. Fora o irmão, a galinha, o papagaio, periquito. Exato, que traz, né? É o que a gente brinca, né, Gabi? A gente brinca que é como um casamento, na verdade. Quando você casa, você não casa somente com sua esposa, seu esposo. Você se casa com a família do outro também, né? Você se casa com todo o sistema, né, do outro. Exatamente. E aí, no caso, a gente se relaciona com todo o sistema da criança. Lá no Belenzinho, a gente se ocupa muito em fazer esse tipo de trabalho, né, de se relacionar com o sistema. E aí, agora, no momento da pandemia, a gente acabou fazendo muita ação online. Mas o processo também foi muito respeitoso, né? A gente compreendeu que, veja bem, a gente está vivendo uma pandemia. Nem minha avó viveu uma dessa, né? Então, isso é muito novo.
Então, a gente considera que a gente considerou, com muito estudo, depois de muito estudo e muito diálogo, a gente considerou que não dá para fazer de conta que está tudo bem e que é isso. Né? A gente tem 160 mil brasileiros que se foram por descuido e descaso do governo também e por inúmeras outras questões, porque é uma pandemia. Né? Então, tem isso. Né? É um caso a mais. Então, a gente considerou que não seria possível a gente continuar trabalhando, fazendo de conta que nada estava acontecendo. Então, a gente precisaria se centrar, entender a gente como educador, como que a gente está, o que está acontecendo, sobre o que a gente vai falar quando a gente estiver com as crianças. Porque quando a gente estiver com as crianças, o assunto morte vai surgir, o assunto solidão vai surgir, o assunto abandono vai surgir de formas muito mais fortes, intensas, do que quando a gente estava no ao vivo. E aí, para o educador, eu que sou do corpo da educação física, trabalhar esses temas sem um contato, sem um abraço, é muito complexo, mas é muito complexo, é de parte do coração. Porque é isso, a gente percebe que faz diferença. E existem estudos que comprovam que faz diferença. Para a criança aprender a ler e escrever, a presença de alguém é muito relevante. Para ela aprender a se relacionar, se essa relação for concreta, é muito relevante. Então, a gente deu um bom intervalo de estudo para entender, para se centrar, porque a gente também entende que não dá para a gente trabalhar a relação se eu não estou bem na relação comigo. É uma hipocrisia eu querer trabalhar a educação com as crianças de relação uma com a outra, se eu não estou conseguindo me relacionar comigo mesmo, né? Então, a gente deu esse tempo de estudo, de entender dentro da gente que era pandemia, para aí a gente entrar em contato com as crianças. E aí, hoje, a gente está atendendo uma média de 50 crianças por encontro virtual. Então, também bastante gente. Fazer esses encontros virtuais com as crianças. Isso, a gente está fazendo pelo menos uma vez a cada 15 dias e é bem volumoso, né? A gente trabalha com... O nosso processo de educação não formal, a gente trabalha com planejamento participativo. Então, não é a gente, educador, que vai dizer o que a gente vai fazer. O nosso processo de educação é entender, é trocar, é construir junto, não é fazer para, é fazer com. Então, a gente dialoga com a criança, qual que é o interesse, a gente tenta entender com a criança qual que é o interesse, para a criança poder pulsar da vontade dela, juntos a gente vai construir essa vontade, essa pulsão da própria criança. Então, é um lugar de respeitar muito a criança como um indivíduo potente, né, e em plena condição de ser humano, né, de ser humano completo. Claro. E essa diferença de conhecimento é só uma experiência de... A gente, fazendo paralelo, a gente só leu mais história, né? A diferença é que a gente leu mais história, mas a interpretação das histórias e o que a gente constrói não dá para eu fazer pelas crianças, não dá para o educador fazer pelas crianças. Então, é uma trabalheira, mas é uma delícia. Gabi, tá no lugar certo, né? Gabi... Tá no... Oi? Não, tô falando, ela falando que ela contou mais histórias, está no lugar certo. Aqui. Então, é sobre isso que eu queria falar. Olha quanta coisa interessante você falou. Você sabe que a gente está com esse projeto chamado Poder das Histórias, de que a história é uma excelente ferramenta, um excelente conteúdo para você abordar em diversas profissões, em diversos locais. E eu queria saber, você falou coisas tão interessantes, uma do distanciamento, onde você não tem o corpo, onde você pode ter a sua palavra, né? A palavra. E aí, eu gostaria de saber, dentro desse seu trabalho, o poder das histórias. Como é que você acha que as histórias são importantes nesse trabalho que você faz de educação não formal? Eu acho que é essencial, não só dentro do meu trabalho, né? Eu acho que a gente já deve ter conversado um pouco disso, mas o quanto eu considero as histórias com uma potência para a construção do ser humano, né? Então, quando você fala, tentando trazer para o meu recorte de trabalho, né? Quando você fala que vai trabalhar a relação humana, você tem que trabalhar uma leitura de mundo, né? Você tem que entender o outro, olhar o outro a partir também do olhar do outro. Então, esse deslocamento
de olhar, a história proporciona muito, porque ela vai, muitas vezes a história ela vai dar o lado do vilão e o lado do mocinho. Então você tem esse deslocamento de tentar se colocar no lugar do outro, né? Essa empatia, esse deslocamento, né? De olhar, para não ficar fixado só no seu olhar. E eu acho que isso no processo educacional é imprescindível, porque é a leitura de mundo, né? Quando você ouve as histórias, você se relaciona, você se reconhece, você Exatamente. entende uma coisa que você nunca ouve, uma coisa que você nunca tinha ouvido. Você ouve uma história, pensa uma coisa que você falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Tem até um livro que eu soube semana passada que o título é nisso eu não tinha pensado. Que é isso? Né? As histórias, porque as histórias, elas são uma expressão do íntimo do escritor, do autor, bem como as composições musicais, bem como os textos de teatro, enfim, Claro. e os quadros de pintura. É uma expressão artística que reflete um lado interno, um universo interno muito íntimo e muito único. E quando você consegue colocar isso para fora e outra pessoa consegue enxergar, é como se tivesse tipo uma outra cabeça. Colou no meu corpo, olha, toda uma outra cabeça de informação que eu posso ver o mundo de diversas formas. E eu acho que isso facilita quando você vai se relacionar, facilita no processo de empatia, facilita no processo de você entender o outro dentro da particularidade do outro, compreender limite do outro, e as diferenças, né? O outro não vai pensar igual a mim. Então, as histórias ajudam a você entender como será que o outro pensa. Porque isso, para nós que somos seres mais racionais, tentar entender a lógica da cabeça do outro é incrível. Porque é isso que vai ajudar a gente ok, o outro ele faz esse caminho todo diferente, por isso que ele chegou num resultado diferente de mim, para a mesma situação, a famosa história do elefante lá, que, né, tem um rabo que vira vassoura, o tronco que vira cobra. Né? Dos seis sábios, exato. Então, acho que é muito nesse sentido. A história ajuda muito a gente ampliar o nosso olhar, né? Conseguir se conectar com outros multiversos, né? Outros universos que são os outros indivíduos. Acho que tem uma coisa bem importante, isso que você fala do julgamento, dentro da cultura africana, a gente trabalha muito essa questão, não é? Que os africanos têm uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito, que é: cada um vê o mundo com o coração que tem. Se cada um vê o mundo com o coração que tem, eu consigo enxergar, ao contar uma história, eu consigo enxergar que o outro é o outro, ele não é uma extensão da minha pessoa. Então, ele tem outras histórias, se a gente pensar que a vida é uma história, ele tem outras histórias recheadas de outros desafios, outros sonhos, outros saberes, enfim. É isso, né? Exatamente isso. Eu acho que é bem lindo. Quando você fala, eu hoje ainda fazendo um trabalho conversando um pouco sobre essa questão do poder da história, eu dizia também sobre essa questão da gestão horizontal, né? Essa gestão horizontal que você disse. E acho que a história tem um poder numa situação como essa, numa proposta como essa de gestão horizontal, onde cada um vai ser motivado a ser sujeito do próprio caminho no grupo. Eu acho que a história tem o poder de passar quais os conceitos que você considera importantes para serem discutidos. Eu entendo que Pode falar, desculpa, te interromper. Não é isso, é como você trazer conceitos que vão formando a base dessa discussão sobre o que é uma gestão conjunta, sobre o que é gerir um projeto, sobre o que é essa coisa da gestão horizontal dentro de um grupo, né? Sim, eu acho que é muito isso. Quando você consegue vislumbrar, acho que principalmente para criança, né? As histórias, os contos de fada, muitas vezes eles conseguem vislumbrar que tem aquele mote, né? Tem a apresentação do personagem, aí a apresentação do desafio, a resolução da questão, né? E um encaminhamento para um final ou não, enfim, para uma vida que segue. Esse é um modelinho, né?
que eu acho que ajuda a criança a entender que sempre vai ter alguma coisa para fazer. Não é? Mesmo na história do Aladim, que ele esfrega a lâmpada e vem o gênio, ele precisa saber o que pedir. Ele precisa refletir. Então, sempre tem alguma autorreflexão para você entender como chegar a algum lugar, como construir o seu objetivo, como realizar o seu desafio. E aí as histórias elas vão mostrar justamente esses processos de relação. Eu acho que, para mim, o grande lance da educação não formal que a gente faz com um processo horizontal é justamente esse, é tentar entender, cada um entender em si qual é a sua potência, qual é a sua vontade e o que você consegue fazer com isso. Né? Então, para dar um exemplo, né, do que a gente faz lá. Às vezes as crianças falam... Teve uma criança que falou, a gente podia fazer uma atividade de patins com basquete. Aí, Uau! a primeira reação de qualquer educador, inclusive educador físico, você vai pensar, patins com basquete para 50? Não, não dá. A primeira reação é, não dá. E aí, como que você segura a tua onda e faz um interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Conte-me mais, como você pensa, né? E aí a criança vai se colocar, ela vai sair do lugar, aí ela vai começar a construir a narrativa da história que ela quer contar, de uma imagem, às vezes, que ela viu, e aí vai começar a entender o que precisa para acontecer, o que precisa do patins, é seguro, não é seguro, como que a gente faz. Então, isso é uma autonomia, que é o foco do nosso trabalho, que acho que é um dos grandes pilares da educação não formal, constituir essa autonomia cidadã, né? Isso é de uma potência para uma autonomia muito grande, porque você vai se deparar com os problemas e vai poder tomar a decisão, eu quero continuar com isso ou não? Se quero continuar, o que é preciso? Né? Então, você vai construindo em parceria. Preciso de ajuda, e aí você vai pedir ajuda, e aí você vai se informar como faz. Então, é construir uma história também, né? Com certeza. E eu acho que tem uma coisa, Gabi, que eu lembrei muito de uma história que eu acho que todo mundo deve conhecer, isso é história real, a história do Thomas Edison, né, o inventor da lâmpada. Acho que todo mundo conhece essa história. E o que é você receber uma proposta da criança e já não entregar para ela, não excluir essa proposta. A importância do acolhimento, a importância de você ser uma contribuição para essa criança. Então, na história do Thomas Edison, então, já que eu citei, contar rapidamente. Não vai sair sem dar essa colher de chá, né? Vai que alguém não conhece a história do Thomas Edison. Vai ficar lá, Quando ele tinha 11 anos, viviam numa cidade, viviam acho que em Michigan, e estavam numa situação financeira muito ruim, a família, e ele foi para a escola, e era o menor, muito mirradinho e tal, e ele chega em casa um dia com uma carta, e diz para a mãe, a professora falou que eu não podia ler essa carta, só quem podia ler era você, e ele entrega, a mãe abre a carta, e se emociona, e ele fala, o que aconteceu? E a mãe diz assim, meu filho, é que a professora está dizendo que você é um gênio. Então, a partir de hoje, você vai estudar aqui em casa e eu vou te ajudar. E ela começa a nutri-lo com a literatura, uma boa literatura, e ele vai caminhando, ele se torna um inventor. E quando ele tinha, por volta, acho que de 24 anos, a mãe morre, e ele vai arrumar os pertences dela e encontra a carta. E na carta estava escrito que o filho dela, que o Thomas Edison, tinha problemas mentais, por isso a escola não poderia aceitá-lo. Incrível, né? Que é o julgamento, né? Que para além do julgamento, às vezes, né? Vou falar tio, desculpa. Claro, mas Mas acho que para além do julgamento é o
quando você, como educador, é colocado diante de uma criança que você olha e você fala, eu não consigo controlar Lidar todo com esse essa situação, né? universo. Uhum. Quando essa criança é um universo extremamente expandido, mas é extremamente expandido, sem as bordas que você, como educador, está habituado a ver. Isso assusta. Então você vai Claro. lá e coloca um rótulo. Não consigo lidar. Exatamente. TDAH, Uhum. problema com liderança. E aí você inventa o título que você quiser. Né? É a forma que essa educação fixa que a gente tem para a gente. Ah, eu não dou conta disso, então eu invento um nome. Né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo as crianças nesse mundo de expansão. Porque quando você está na educação não formal é onde você tem essa possibilidade de vamos trabalhar tudo isso que na escola não dá para dar conta, porque às vezes não dá para dar conta. O formato da Com, escola às cer- vezes é cruel, né? Então tem muita com coisa. certeza, com certeza. Nossa, Gabi, muito bacana a sua explanação sobre isso tudo. Que bacana. Gratidão. Agora, vamos então ouvir uma história? Escolhemos para hoje uma história instigante para tratar do tema educação. Com vocês, Quando a Escola é de Vidro, de Ruth Rocha, com Nivanda Maria. Ah, naquele tempo, eu até que achava natural que as coisas fossem daquele jeito. Eu nem desconfiava que poderia ter algum lugar onde acontecesse de modo diferente. Eu ia para a escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo, logo eu tinha que me meter no vidro. No vidro. Cada menino ou menina tinha um vidro e o vidro não dependia do tamanho de cada um, mas sim do ano que você estava cursando. Então, o vidro dependia da classe que você estudava. Se você estava no primeiro ano, o vidro era de um tamanho. Se você estava no segundo ano, o vidro era de outro tamanho. E assim os vidros iam crescendo à medida que você ia passando de ano. Agora, se você não passasse de ano, nossa, era um horror! Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado, já pensou? Ai, coubesse ou não coubesse. Aliás, nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros. E, para falar a verdade, ninguém cabia direito. Uns eram gordos demais, outros eram grandes demais, e alguns eram pequenos demais e ficavam lá, escondidos lá embaixo. Agora, o problema é quando os muito altos, de repente, se esticavam e a tampa saía, e às vezes a tampa ia voando para a cabeça do professor. O professor ficava louco de raiva, pegava a tampa e atarrachava com força que era para não sair mais. A gente não escutava direito. O professor não escutava a gente direito, não entendia o que a gente falava, ninguém se entendia. E as meninas ganhavam os vidros ainda menores do que os meninos. Ninguém queria saber se a gente estava crescendo, se não estava, se cabia, se não cabia. Ai, tinha algumas meninas, coitadas, que nem saíam dos vidros, né? Nem tiravam os vidros na hora do recreio, nem na aula de educação física. Ficavam ali, ó, todas atrapalhadas, não estavam acostumadas a ficarem livres. É porque, olha, eu vou dizer para vocês que o único horário que a gente podia sair dos vidros era na hora do recreio ou na hora da educação física. Mas aí, quando a gente saía, era tão gostoso a gente ser livre assim, que aí a gente corria tanto, se cansava, batia uns nos outros, era um desespero total. Ai, mas era uma delícia. Agora, as meninas que não tiravam, dizem até, algumas, não tiravam o vidro nem em casa. Tinham alguns meninos também
que não tiravam o vidro nem em casa. Olha, por isso, eles eram os mais tristes de todos, sabia? Eles nunca sabiam inventar brincadeira, eles nunca davam risada à toa. Nossa, era uma tristeza só. Se a gente reclamava, alguns reclamavam. Então os grandes diziam, nem adianta reclamar, sempre foi assim. E assim vai ser o resto da vida. A minha professora se chamava Dona Demência. E ela dizia que ela tinha usado o vidro a vida inteira e que na infância ela usava o vidro até mesmo para dormir. Por isso que ela tinha uma excelente postura. Uma vez, um colega meu disse que existiam alguns lugares onde as pessoas tinham aula sem o vidro. Sabe o que a professora falou? Isso é mentira. Deve ser conversa de comunista, ou até coisa pior. Gente, teve menino até que teve que sair da escola porque não cabia dentro dos vidros. Mas uma vez veio para a nossa escola um menino. E esse menino, ele se chamava Firuli. O menino, os professores falavam que ele era carente, que ele era favelado, ninguém sabia, ele só era pobre mesmo. E aí o Firuli não tinha dinheiro para pagar a escola. E não tinha nenhum vidro que cabia nele. Aí os professores falaram, deixa ele sem vidro mesmo, nem pagar a escola ele está pagando. E então, o Firuli ficava lá, gente, no bem bom, folgado, ele podia espreguiçar, ele podia desenhar, na hora de responder as perguntas, ele era sempre o primeiro, claro, não é? E o professor escutava tudo que ele falava, e a gente continuava ali, ó, dentro do vidro. Teve um dia que o menino chegou para a Dona Demência, a nossa professora, e falou assim, Dona Demência, eu não vou entrar no vidro, porque já que o Firuli não entra, eu quero ser como ele. Sabe o que a Dona Demência fez? Deu um coque na cabeça dele e enfiou ele lá dentro do vidro e atarrachou bem forte. No outro dia, foram 2 meninas que falaram, Dona Demência, já que o Firuli não está no vidro, a gente também quer ficar fora. Ela pegou e deu um coque na cabeça de cada uma, enfiou dentro do vidro e, atarrachou. Mas acontece, gente, que essa vontade de ficar fora do vidro foi tomando conta de todo mundo. Então, teve um dia que não era 1, nem 2 meninos, nós estávamos em 5 meninos. 5 meninos querendo sair de dentro do vidro. A Dona Demência ficou tão nervosa que resolveu chamar o diretor da escola, o seu Hermenegildo. Seu Hermenegildo chegou, olhou para a sala e disse assim, aposto como este problema foi fomentado pelo Firuli. Nós não estamos acostumados a ter crianças desse tipo aqui na escola. Para dizer a verdade, a gente nem sabia o que quer dizer que foi fomentado, mas a gente entendeu que ele estava falando mal do Firuli. Aí sabe o que o seu Hermenegildo fez? Ele pegou e colocou 1 a 1 dos meninos no vidro. Acontece que a nossa vontade era maior. Ele colocava uma criança no vidro, 2 saíam dele, pó. Colocava outra, outras 2 saíam, pó. E assim, todo mundo foi saindo dos vidros. E conforme todo mundo ia saindo dos vidros, a gente, sem querer, batia um vidro no outro e os vidros se quebravam. E começou a ficar aquela confusão. A Dona Demência foi correndo para a janela e falou, socorro, vândalos, bárbaros. Gente, para ela, bárbaros era um xingamento. Mas aí ela começou a falar, chamem a polícia feminina, chamem o corpo de bombeiros. Nessa hora, com aquela barulheira, os professores das outras salas mandaram que cada aluno, um aluno de cada sala, fosse até a nossa sala, que era o 6º ano B, para ver o que é que estava acontecendo. Quando eles chegavam e viam
Aquela bagunça, todo mundo fora dos vidros, aquele monte de vidro no chão, iam correndo para contar para os seus amigos que era possível sair dos vidros. E assim, quando eles chegavam, cada um contava e todo mundo começou a sair dos vidros. E na hora de sair, a vontade era tão grande de se libertar que todo mundo começou a quebrar os vidros também. Bom, vocês imaginam, né? Foram muitos vidros quebrados, uma bagunça enorme. Seu Hermenegildo então disse: vão todos para casa. Eu vou pensar qual é o melhor castigo para amanhã. Tudo bem, né, gente? Ele achou que podia castigar todo mundo. Mas, na verdade, eram tantos vidros quebrados, que a escola não tinha dinheiro para comprar mais vidros. Então, quando nós chegamos no dia seguinte, qual não foi a nossa surpresa? Quando nós entramos, o seu Hermenegildo disse assim: bom, eu quero avisar vocês que de agora em diante nós teremos uma escola diferente. Eu fiquei sabendo que em alguns lugares tem escolas que não usam mais o vidro. As crianças podem ficar comedidamente livres. E então, a partir de agora, nós seguiremos o método dessas escolas, que elas são conhecidas como escolas experimentais. A dona Demência podia ter um nome esquisito, mas ela não era burra nem nada. Então, a dona Demência, muito tímida, disse assim: seu Hermenegildo, o senhor me desculpe, mas eu acho que escola experimental não é bem isso. O seu Hermenegildo não se perturbou nem um pouco e disse: não tem importância, a gente começa experimentando isso, depois a gente experimenta outras coisas. E foi assim que na minha terra começaram a aparecer as escolas experimentais. Depois aconteceram muitas coisas, que outro dia eu vou contar. Que bacana, que Que bacana. maravilha de história. Ruth Rocha, maravilhosa. Né? Que coisa boa isso, gente. Não é? Vejam só quantas coisas, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem um universo aí, tanto para a criança quanto para o educador. Através de uma história, olha quantos temas a gente desperta numa história como essa. Essa história dá para ficar uns 3 dias falando só delas, por ser detalhista. Porque é muita coisa, né? Assim, a reflexão, né, que ela promove, né? É muito legal isso. Ela abre espaço para muita coisa. Nossa. Exatamente. Eu acho que o legal, quando essa questão de falar, né, Gabi, do poder da história, que é o grande mote da minha pesquisa nesse momento, trazer essa história, coloca em discussão esse aspecto da narração, que é o poder de reflexão que ela promove, não é? Essa é uma história que nos leva a pensar, a refletir sobre como o ambiente educacional, formal ou informal, pode auxiliar na formação de cidadãos mais críticos, que consigam respeitar, conviver com as diferenças, os diferentes, por exemplo, né? O que você acha disso? E não só a escola, né? Eu acho que ela a primeira camada que mostra fala realmente desse ambiente escolar, né? Que a gente pode falar, que era uma coisa que a gente estava falando no backstage, né? O quanto você fala do vida é coisa de comunista, exatamente. Né? Porque era onde eu ia chegar, né? Ela traz a primeira camada é do ambiente escolar. Então você vai falar das carteiras, né? Que você está sempre olhando para a nuca do outro, essa questão semelhante ao exército, quanto a escola há muitas décadas não se reformulam. As pequenas reformulações são muito questionadas, não são aplicadas com políticas públicas, elas são aplicadas só por instituições particulares, ou seja, são transformações que são para muito poucos, né? Então, você tem esse ambiente escolar que você pode trazer como primeira camada, você pode trazer o ambiente educacional em geral, trazendo para o olhar do professor, né, o quanto é mais
fácil, entre aspas, para o professor manter a criança num vidrinho, né? Então você vai ter que ser assim, você vai ter que ficar naquela caixinha, e aí se você vier com uma ideia de fazer patins e basquete, você tá maluco, não vai fazer, né? E da dificuldade que é do professor. Eu acho que muitas vezes a gente critica a estrutura educacional que a gente vive, mas a gente não pode deixar de olhar para o educador. Né? O educador hoje ele é muito maltratado nas escolas formais, no ambiente formal e no ambiente informal. É um desrespeito muito grande. É muita cobrança de mudança sem uma estrutura que facilite. Então, é como se os vidros estivessem todos sem tampa e a diretoria cobrasse o professor de manter as crianças dentro dos vidros. Porque os vidros já estão sem tampa. Porque as próprias crianças quebraram o lugar onde encaixa a tampa. E as próprias crianças é essa geração que vem nascendo. Hoje a gente vê que a criançada que já nasce, eu vejo com as crianças que eu trabalho, de 6, 7, 8, 9 anos, é uma molecada que já nasceu sem o encaixe da tampa. Eles já vêm, você fala, fica no vidro, eles... Mas por quê? Não faz sentido, não cabe mais. Porque a humanidade está evoluindo. Né? Então, é muito cruel você cobrar do educador que ele mantenha uma criança num vidro sem tampa, sendo que não tem onde encaixar a tampa. E é isso que é cobrado. Então, por isso que eu acho que a gente tem que olhar muito para políticas públicas quando a gente fala do ambiente escolar. Mas essa é uma história que eu acho que ela abre espaço para muitos outros ambientes. É uma história que, no meu olhar, ela fala de sociedade. Né? Uhum. Então, o quanto Claro. a gente, como... Tanto que ela deixa lá, né? Que a Renata até falou. É coisa de comunista quem fica fora do vidro. Porque é isso, se você não está aceitando esse ambiente patriarcal, machista, capitalista, que a gente vive, que a gente está inserido, que é de produtividade. Sim. Você está querendo o quê? Isso é coisa de vagabundo. Onde já se viu ganhar R$600 para ficar em casa e se proteger de uma doença? Né? Isso é coisa de vagabundo. Então, para mim, é muito... E aí, quando a gente fala do poder das histórias, eu acho que uma das grandes coisas que a história tem de mais interessante é essa multiplicidade de universos em que ela pode ser aplicada. Então, é uma história que fala de escola, mas, para mim, é uma história que fala da sociedade. Fala do quanto a gente cobra para que o outro esteja enquadrado dentro de algo que eu consiga controlar, né? E aí eu não queria falar necessariamente disso, mas eu vou precisar falar porque veio. Quando você fala que na história, né, que as crianças, o menino falou que não queria ficar no vidro, aí no dia seguinte duas meninas falaram: eu não quero ficar no vidro, e o professor foi lá e colocou elas no vidro à força. O que a gente viu na matéria do Intercept ontem foram 4 homens colocando uma menina no vidro à força. Né? Você não vai se colocar na internet, tirar foto do jeito que você bem entende. Você não vai reclamar. Você vai ficar quieta. Então, é nesse ambiente social que a gente vive, de uma opressão para qualquer pessoa que não queira viver como No vidro. o homem branco de dinheiro, que é quem comanda, quem tem o poder financeiro, quer. Então, bastou você ser negro que você já não está no vidro. Bastou você ter uma condição mental diferente, de tipo, não aceito, não faz sentido isso. Você já não está no vidro, então você já é um problema, você já é comunista. E aí, como as pessoas conseguem, né, fazer essa conexão... Ai... É muito cruel, é muito cruel, é muito cruel. Mas esse é o e papel o sistema da que a história. gente vive é isso. Esse Exato. é o papel da O sistema que história, a gente vive é exatamente. isso. O que é mais bacana é Ele quer justamente isso, né? É despertar na gente todos esses pontos de vista através de uma narrativa, né? Então a narrativa começa a despertar todas as outras facetas que a gente nem sempre vê, né? Isso aqui é muito bacana. Agora, Gabi, de que forma essa história é uma boa contribuição ao educador no seu ponto de vista? Eu acho que para o educador, acho que a primeira coisa que bate justamente é essa questão do controle, né?
eu preciso ter controle sobre as minhas crianças. Veja bem, são minhas crianças. Isso é muito comum na fala do educador. Minhas crianças, a minha turma, né? De ninguém é de ninguém. Vamos começar por aí, né? Elas são indivíduos, né? Mas eu acho que é um bom olhar de reflexão para você... Vamos lá. O processo de ação do educador, ele não é muito 2 mais 2 são 4, né? Você está lidando com os seres humanos e a relação com eles e a relação deles com os outros humanos e com a ambiência e com você. Então, são muitos fatores para você conseguir manter o equilíbrio. Se você está muito preocupado em manter todas as tampas fechadas, você não vai conseguir olhar a criança, você vai estar olhando só a tampa. Né? Então, eu acho que um dos pontos dessa história que bate primeiro no educador é esse lugar do controle, do como eu posso, então, me relacionar sem ter o controle, sem as crianças estarem nos vidros, né? Fala, Tia. Eu queria dizer uma coisa, Gabi, que eu lembrei agora, acho que algumas pessoas já sabem que eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Freire, né? Conhecer porque trabalhei meu primeiro trabalho como professora de teatro, num tempo que ninguém dava aula de teatro para criança ainda, eu fui dar aula de teatro para pré-escola, e aí foi uma loucura, né? Mas foi um trabalho bem bacana, e foi na escola da filha do Paulo Freire. E ele dizia uma coisa que eu acho que é o mais importante, quando eu li essa história há muitos anos, pela primeira vez, a primeira coisa que eu lembrei foi disso, ele diz: por que é que o educador só reconhece e presta atenção no Joãozinho que apronta? Né? O quanto que você não presta atenção naquele que está quietinho dentro do vidro. E que ele pode ser uma grande contribuição, e que você pode ser uma grande contribuição para ele, né? Porque a gente tem essa tendência de trabalhar com aquele que chama atenção, com aquele que é a criança problema, vamos dizer assim. Né? Aquele que tem dificuldades, aquele que muitos educadores rotulam como isso, aquilo. E o quanto que essa criança quieta pode estar precisando de um olhar. Com né? certeza. Nossa, com certeza. E eu acho que aí, quando fala que o professor não escutava, é difícil, às vezes, de você ouvir, porque é difícil de falar, né? Se você está dentro do vidro... Gente, às vezes nós, adultos, no ambiente corporativo, seu chefe fala uma bobagem, você precisa reunir um tanto de coragem para corrigir essa pessoa. Você precisa reunir um tanto de coragem para falar: desculpa, chefe, mas você está falando merda. Não é? Agora, imagine uma criança que é menor fisicamente, está sentado, o educador está de pé, o educador tem uma arma ou uma régua na mão, enfim, cada um interpreta como quiser. Para essa criança falar, esse vidro está me incomodando, tem que ter muita coragem. Então, é nesse lugar da equidade, do trabalho da equidade, que eu acho que quando o educador consegue virar, tirar tampo e falar: e aí? Fala aí. Né? Que é quando o educador abaixa o tom de voz, fica na altura da criança. O que aconteceu? Fala para mim. O que foi? Pode falar. Esse é o momento onde a magia da educação acontece. Não é quando você dá uma aula para 500 pessoas. Né? A magia acontece aí. Quando você vai lá, tira a tampa, fala: vem aqui fora. Aqui fora do vidro é legal também. E diz para mim uma coisa. No Corumim, Gabi, vocês utilizam histórias? Né? No a gente trabalho, não usa vidro, não. Tô brincando. Você falou um pouco que você conta umas histórias assim, mas vocês utilizam, é uma prática de vocês, de utilizar histórias? Não necessariamente, assim, pode ser, mas não é necessariamente uma rotina. Porque como a gente trabalha sempre a partir do que a relação traz, então, se a relação traz, a gente vai usar. Se a relação não traz, a gente não vai usar necessariamente. Mas isso falando desse modelo de história, onde eu vou atrás da Ruth Rocha, onde eu vou atrás do Castanheira, onde eu vou atrás de qualquer outra pessoa que escreve, e eu vou pegar um conto formal.
Isso não necessariamente. Agora, as histórias é feito disso a educação. Então, não é necessariamente um conto, mas é a minha história. É a história que eu ouvi da minha avó. É a história que eu vi acontecer com o meu vizinho. Então, é a partir dessa troca dessas histórias que não são textos narrativos estruturados, mas sim a contação da história, né, a compartilha da vivência, é disso que se trata. Né? Então, quando você... É isso, a pessoa foi e pensou em casa um jogo. Quando ela está contando como que ela pensou, quando ela pensou, ela está contando a história. Ela está falando, cara, eu estava jantando com meus pais, e aí eu fui pro quarto, e aí eu vi isso, e aí eu pensei em trazer aquilo, escrevi no papel. Isso é uma história. E aí, quando a criança vai compartilhar a ideia dela, ela conta a história, de onde veio. De onde veio a história? Então, a gente teve, por exemplo, e várias histórias. A gente teve, por exemplo, no fim do ano passado, acho que foi, uma menina queria que o pai dela fazia boneca Bayomi. Uhum. E aí ela queria trazer o pai para ensinar as crianças a fazer a boneca Bayomi. Aí, por questões burocráticas, isso ainda não aconteceu, mas ela falou, então tá, então eu vou fazer a boneca Bayomi. E aí, quando ela estava ensinando as outras crianças a fazer a boneca Bayomi, ela estava contando a história do pai. Da Bayomi, claro. Contando a história que o pai tinha contado para ela. Então, não só contando a história que o pai tinha contado para ela, mas a história dela com o pai. Então, você traz essa narrativa para cá, né? Para a tua vivência direta. Então, é uma coisa muito concreta, muito na hora. Assim. Que lindo. Gabi, deixa eu te falar, Gabi, a Gabi já fez um curso comigo do Poder das Histórias. E eu queria saber, Gabi, o que é que mudou no seu trabalho? Você conseguiu ver uma mudança em você, no seu trabalho? Eu acho que esse olhar que eu acabei de falar, de reconhecer a convivência, o diálogo do dia a dia como histórias, né? De trazer esse olhar de tudo é história. A vida é história, tudo é história. A vida é história. Então, a gente está construindo uma história aqui, nesses 50 minutos, são uma baita história divertidíssima. Né? Então, e o que é essa história da gente falando? É história sem fim, né? É a história da história vivida dentro da história, né? Então, eu acho que esse olhar, para mim, foi muito, muito mágico, assim, de você... O curso me despertou muito isso, assim, é isso, a história tá acontecendo, é ao vivo. Não precisa necessariamente parar e colocar no papel. Quando você consegue parar e colocar no papel, aí você consegue ampliar ainda mais, você consegue dar ainda mais força, mais potência, você agrega mais universos, mais possibilidades de universos àquela história. Mas o dia a dia já é uma história e ela já tem muita potência. Né? Então, essa compartilha acho que foi a grande que eu tive no curso. Agora, com as crianças, a gente ainda não teve muita possibilidade de atuação, né? Porque é isso, a gente está nesse processo da pandemia e aí as ações online, imagina, 50 crianças, para a gente conseguir entender. Primeiro ouvir as 50, a gente ainda está no processo de ouvir as 50, como que vocês estão, como que vocês não estão, quem está conseguindo vir, quem está não conseguindo vir. Então, a gente está nesse processo de cada um compartilhar a sua história, mas ainda não os textos. Vamos deixar mais claro. Os textos a gente ainda não conseguiu trabalhar, mas o que a gente está trabalhando é só a história, né? Cada criança vem e compartilha a sua história, e aí a gente conversa sobre a história de cada um. Legal. Acho que o mais bacana é que você tem instrumentos para se sentir mais à vontade, para contar uma história, para saber que história contar, não é? Para poder pegar uma história. Olha, aqui eu posso falar sobre isso. Eu estava dizendo hoje, a Renata fez um comentário que eu acho que é importante, eu não sei se o Daniel já colocou, o comentário da Renata, o último agora. Você pode ler aí, Daniel? Ela fala aqui, ó, que ninguém, quando a Gabi falou da Maria Ferrer, né, que ninguém precisa falar sobre a Maria, mas precisamos falar. Exatamente. E eu estava conversando isso, estava até comentando com a Gabi, falando que eu estava conversando sobre a questão de assédio sexual, né? A questão do assédio. E
Gente, que é coisa mais fácil de se trabalhar, a questão do assédio, que contar a própria história da Chapeuzinho Vermelho. Conta essa história para um adulto, conversa com ele sobre isso, né? É muito, muito, muito sério isso, muito sério. E acho que dá para a gente... Não, pode falar, Tia. Não, é isso mesmo, é que eu acho que até nesse assunto, eu estava conversando hoje à tarde, num assunto tão delicado, mas é um assunto que a gente tem que falar, e existem histórias que você pode, sim, usar para conversar, para tornar esse assunto acessível para outras camadas. Sim, a Chapeuzinho Vermelho surge no momento onde era importante, sim, educar as crianças, educar as meninas para andarem na floresta. É, sim, uma questão que aí a gente teria uma live só para falar sobre isso. Mas, enfim, eu acho que é... Aí você entra muitas questões, né? Entra a questão do julgamento, que a gente já falou hoje, quando fala o jeito que você tem que se vestir, o jeito que você tem que andar. O que é isso? Né? O que é isso? E eu acho que é isso, assim, a gente tem, infelizmente, a gente tem muita história para contar. Desde aquelas que são mais palatáveis, aquelas que são bem amargas para falar desse assunto, sabe? Infelizmente, a gente tem muita história para contar. Eu acho que o que a gente precisa é começar a tentar entender por que tanta gente não consegue olhar a história, só consegue ler a palavra, né? Era aquilo que a gente estava falando da própria sentença, né? O juiz não conseguiu entender a história, ele só leu as palavras, ele só leu, ele não conseguiu. É a questão de significado e significante, né? E de signo. Ele só absorveu o signo, ele não conseguiu absorver significado. Então, eu acredito que a gente precise, sim, muito mais e muito sempre trabalhar histórias para continuar esse trabalho de signo e significado, significante, porque está faltando interpretação de mundo. A gente fala que o problema é a interpretação de texto, mas está faltando interpretação de mundo, está faltando interpretar a atitude do outro, está faltando olhar para a atitude do outro, olhar para o outro, para onde o outro está olhando. E aí as histórias... É isso, a gente tem histórias desde as mais doces às mais amargas para tratar de todos os assuntos que a gente quiser, né? Exatamente, mas eu acho que o mais importante é isso, é você ter a consciência de que é uma contribuição você contar uma história para uma criança, por exemplo, porque você vai estar desenvolvendo nela o estado narrativo, você vai estar possibilitando essa criança de ter um novo olhar, possibilitando essa criança de dar forma à palavra. Isso eu acho que é o mais importante. Né? Isso, com certeza. Quando a criança começa a contar a história dela, é quando você fala, ok, então vai para o mundo, porque aí eu sei que você vai me contar. Né? Então, a gente sente muito isso na relação com as famílias, lá no trabalho, muito isso, assim, quando a criança começa a compartilhar o que ela fez no Curumim, é quando as famílias ficam mais, nossa, e ele está contando, ela está contando, isso é muito legal, porque é uma prova concreta de que a criança está não só vivendo, experienciando o mundo, mas interpretando o mundo que ela está inserida. E contando, e reproduzindo, né? Então, é como se ela tivesse sei lá, uma espada, um escudo, uma arma de segurança, assim. Você saber contar história, saber contar a sua história é de uma força de segurança muito grande, né? É preciso muita coragem e muita força para você conseguir contar a sua própria história. E além disso, é preciso muita educação. Você precisa ouvir histórias, você precisa ler, você precisa ter essa formação para desenvolver esse estado narrativo. Porque grande parte dos estudos provam que a criança que não lê, a criança que não ouve histórias, não consegue contar a própria história. Isso é uma coisa muito séria que a gente conversa num momento só para isso. Mas vejam, olha o poder da história, né? O quanto que você pode, com certeza, quando a gente fala de criar um mundo melhor, não é criar um mundo melhor porque vai ser mais sensível, não. É um mundo mais culto,
é um mundo de pessoas que saibam conversar, que saibam usar a sua forma de estar no mundo, a palavra que é o diálogo do homem com o mundo. É que você possa se apropriar da sua linguagem, que você possa se defender, né? Tudo isso. E você falando agora, né, dessa questão de você se apropriar da palavra, me veio muito algo que esse momento de pandemia traz como potência, né? Eu estava vendo outro dia o quanto a gente, nesse período de pandemia, com essas videochamadas, com esse formato online, a gente teve que aprender a ouvir. Porque se eu estou falando e você fala em cima, nenhum de nós nos ouve. Isso no ao vivo a gente até consegue, porque o ouvido humano ele capta o som melhor do que o computador, né? Então, o computador ele não tem essa habilidade de ouvir duas pessoas ao mesmo tempo. A gente até finge que tem, mas ouvir de verdade não tem, né? E aí o computador traz essa limitação do tipo, não, a gente vai ter que se ouvir primeiro para falar depois, um por vez, né? E aí, inclusive, a construção e a elaboração de um vocabulário maior, né? Então, quantas vezes a gente fala, só o que eu queria era te dar um abraço, mas você não vai poder dar esse abraço, então a gente precisa encontrar palavra para isso. E aí isso traz a necessidade da leitura, traz a necessidade de você se relacionar com a palavra, né? Então eu acho que são... O que a gente pode aprender com essa história de pandemia? Talvez é isso, olhar mais para as palavras que compõem a nossa história, né? Como que a gente vai compor essa história? Ai, que lindo. Que lindo, que lindo. Gente, eu acho que, olha, já chegamos a 1 hora de conversa, Gabi. Nossa, que alegria, que delícia ter você aqui. Que delícia, que delícia, que delícia. O Toniel quer fazer os encerramentos aí? Então, eu queria primeiro agradecer muito a presença da Gabi, falar para as pessoas que a gente vai deixar na descrição desta live no YouTube os contatos da Gabi, né, que a gente passou, tem o Instagram dela aqui, né, vamos deixar o contato da história também, os nossos contatos, se você quiser entrar em contato com a gente, eu passei aqui, eu deixei também nos comentários o Linktree do Florescendo Ser, o Linktree da Luar no Ar, que é também a nossa companhia de teatro, e se você quiser entrar em contato com a gente, é só clicar lá que você consegue acessar todos os nossos canais, certo? Dizer que este Brindando com Histórias acontece toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no Facebook do Florescendo Ser, no Facebook do Poder das Histórias, no canal do YouTube também, do Poder das Histórias. Como é que eu acesso esses canais? Como é que eu conheço esse Facebook? Né? Eu só conheço o Florescendo Ser, não conheço essa coisa do Poder das Histórias. Entra no Linktree e lá vai ter Facebook do Poder das Histórias, YouTube do Poder das Histórias. Você se inscreve no nosso canal do YouTube, você curte a nossa página também no Facebook, que vem muita novidade por aí. Semana que vem estaremos aqui conversando. Opa, cadê? Está aqui a Didi Ribari. Ela vem aqui, ela é professora de yoga e vem falar com a gente aqui o poder das histórias nos ensinamentos da yoga, né? Uma coisa que é um pouquinho, assim, como dizer, ancestral, podia se dizer assim, né? Olha, Toniel, gente, é uma história que eu vou contar semana que vem, que é maravilhosa, Oceano de Leite. É um conto que fala, você já imaginou o que se requer para você transformar o leite em manteiga? Imagina você transformar um oceano de leite. Olha, é maravilhoso, maravilhoso. A Didi Ribari é professora de yoga, ela já esteve com a gente no Conversando com o Florescendo Ser, nas nossas lives de quinta ao meio-dia. Falando então, sobre ela mantras, vai voltar, né? Agora. Oi? Ela falava sobre mantras no primeiro encontro. Exatamente. Ela volta agora para falar, vai comentar essa história sobre a ótica dos ensinamentos da yoga. Tá certo?
Bom, gente, ficamos por aqui. Brindando com Histórias volta na quarta-feira que vem, às 8 da noite, na mesma bate-hora, mesmos bate-canais, que são 3, que a gente faz essa programação ao vivo de quarta-noite. Gabi, um grande beijo para você, meu amor. Muito gente, obrigada. Obrigada. Gratidão. Vocês voltam fisicamente? Não. Não tem previsão ainda. Não tem. Então, por enquanto, crianças do Curumim que por um acaso estejam por aqui, passando por aqui, ou quando passarem por aqui, a previsão hoje, dia 4/11, é sem previsão, por enquanto. Por enquanto é isso. Gente, obrigada demais pelo convite. É sempre uma delícia trocar e aprender e ouvir história com vocês. É sempre muito bom. E é isso. Quem não conhece o trabalho da Luar no Ar de Contação de Histórias é uma delícia. Quem não conhece o trabalho do Florescendo Ser vai conhecer mais, porque é sempre muito bom trocar com vocês. Obrigada, viu? Gratidão, Gabi. Beijo grande. Beijo grande. A gente tem programação do Florescendo Ser amanhã. Então, fica ligado, tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau.